Bom dia, Clarissa. Feliz Natal. Bom dia a todos que nos assistem. Clarissa, são muitas camadas em toda essa história, né? Há, de fato, uma imensa preocupação e uma preocupação que bateu pesado agora no governo em relação a essa decisão do ministro Flávio Dino. E por quê? Porque na hora que essa decisão veio e com essa notícia de que a Polícia Federal abriu o inquérito, parece que veio junto uma avalanche. Uma avalanche de quê? De preocupações. Claro, porque se a Polícia Federal vai investigar, vai abrir uma caixa preta e isso pode acabar respingando em todo mundo, obviamente. Não tem nome do presidente da Câmara citado, mas ele é a pessoa que está à frente, né, da Câmara dos Deputados. Então, tudo isso, na hora que começar uma investigação, a gente nunca sabe. É mais ou menos como CPI aqui em Brasília. Quando começa uma CPI, a gente sempre brinca. CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina. E investigação, nesse caso também, vai ser exatamente a mesma coisa. Você sabe aonde vai começar a investigar, não sabe como vai terminar essa investigação. Com isso, com esse cenário posto, o que tem acontecido? Os deputados e os senadores têm mostrado uma preocupação muito grande. E são diversas preocupações. Preocupação com a investigação e preocupação, claro, com a interferência entre os poderes. E os parlamentares já começaram a mandar recados. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, estamos no Natal, não tem trabalho parlamentar aqui durante essa semana e nem durante o próximo mês, que é o mês de janeiro. Eles voltam aos trabalhos no dia 2 de fevereiro, mas já começaram a mandar recados duros para o governo. Recados no seguinte sentido: olha, vocês não votaram orçamento. Sem emenda, a gente pode dificultar a votação do orçamento, mas não é só orçamento. Tem um monte de pauta bomba que pode vir à tona, a gente sabe muito bem como funciona isso, pautas que podem atrapalhar o andamento aí do pacote do ajuste fiscal. Tem pauta de costume também, que são muito caras para o governo Lula, são muito caras para a esquerda. Então, já há essa movimentação e me parece, Clarissa, ficou mais claro para mim que essa movimentação veio mais forte ontem, depois do anúncio dessa abertura de inquérito. Porque parece que bateu lá e eles entenderam que, além de ficarem sem as emendas, se não cumprirem as regras que o ministro Flávio Dino determinou, além de tudo, vai haver uma investigação e que vai elucidar, ou teoricamente vai tentar ali elucidar o que acontece com essas emendas. Então, ontem, isso virou um burburinho aqui em Brasília. A explicação oficial tá havendo interferência. Por que o Supremo está interferindo na forma com que a gente trabalha aqui no Congresso? Desde que o mundo é mundo, as emendas são desse jeito. Então, o que a gente vê? Há uma camada muito mais profunda disso. Claro, o ministro Flávio Dino e o Supremo Tribunal Federal todo, quando vota junto com o Dino, o que ele tenta fazer? Moralizar. Bom, a partir de agora, vamos moralizar isso daqui que não tem nenhuma transparência, nenhuma rastreabilidade, que são as duas palavrinhas que a gente usa o tempo todo. Vamos moralizar. Só que o que eu tenho ouvido também, ontem eu ouvi uma frase que é muito interessante, que é: não, tudo bem, tem que ter transparência, tem que ter rastreabilidade, mas isso tem que ser uma transição, isso tem que ser aos poucos, não é desse jeito que se faz. Tem que dar tempo da gente arrumar a casa, Calma, né? Parece. Deixa eu acostumar primeiro, entendeu? E não dessa maneira. Então, foi isso que eu ouvi ontem. E o que acontece, Clarissa? Agora virou uma confusão, a Carol Rosito traz muito bem, algo que a gente já vinha comentando também. Hugo Motta já
entra pressionadíssimo nessa história. Já entra, assim, com a corda totalmente esticada. Por quê? Porque os deputados e os senadores querem dizer ao Supremo, não, aqui vocês não vão mandar. A gente sempre fez dessa maneira. E o Supremo, por sua vez, está querendo dizer aos parlamentares, não, precisa mudar sim, a gente precisa moralizar essa distribuição de recursos que vem cada vez ficando mais nebulosa, né, Clarissa? Porque não era assim. Você cobre muito bem Brasília. Você lembra que não tinha a história do orçamento secreto, que não se pode falar essa expressão aqui em Brasília, perto do Arthur Lira. Você quer arrumar uma confusão com ele, é você falar orçamento secreto perto dele, porque ele fica bravo. Mas, de fato, o orçamento secreto existia. Ele pode chamar de outro nome, mas, de fato, ele existia. O orçamento secreto é uma invenção. As coisas vão mudando ao longo do tempo, ao longo dos mandatos da Câmara. Depende muito de quem é o presidente da Câmara, mas a coisa vai aumentando, vai escalonando e chega num momento que fica inviável. Parece que esse momento chegou. E parece que alguém dentro do Supremo Tribunal Federal, que no caso é o ministro Flávio Dino, teve coragem de ir lá e bancar. Só que tem várias camadas erradas aí, Clarissa, porque também, pensa comigo, o Flávio Dino deu uma decisão, mandou o Congresso definir, olha, ajustem isso daqui. O Congresso vai lá e faz um projeto de lei que não tem nada a ver com o que o Flávio Dino pediu. Assim, o Congresso dá ali, faz o por cima ali, né? Faz aquela limpeza por cima, não faz a faxina, faz só a limpezinha por cima. O que acontece? O Congresso faz isso e manda pro Palácio do Planalto, que sanciona. Ou seja, quando o presidente Lula sanciona, sem nenhum veto, ele, na verdade, ele está reiterando, o Palácio do Planalto está reiterando o que o Congresso decidiu. Claro que isso ia bater lá de novo no Supremo. Por quê? Porque aí o Supremo vira e fala, olha, não foi isso que a gente acordou, não foi isso que eu pedi. Tudo bem, tá muito legal o projeto de vocês. Pena que não atende o que eu pedi. E vocês vão ter que atender o que eu pedi. Como que tem que ser feito isso, Clarissa? Talvez uma PEC? Pode ser que sim. Talvez eles tenham que pensar numa PEC, agora no futuro. Agora, de fato, dessa maneira, com essa corda tensionada desse tanto, vai ficar complicada essa negociação. Porque PEC é mais difícil, né, de votar, a gente sabe disso. E outra, quando está muito esticada a corda, ninguém quer ceder. O Supremo não vai querer ceder, o Congresso não vai querer ceder. Olha, vai ser animado esse início dessa legislatura, porque está todo mundo com muita má vontade aqui em Brasília, Clarissa. E não dá para a gente deixar de observar, né, Renata, que nessa queda de braço, cada um dos lados está dobrando a aposta, né? O ministro Flávio Dino vai lá, bloqueia as emendas, diz, o Congresso tem que legislar sobre o assunto. O Congresso legisla, faz um projeto que não garante a transparência. O Supremo insiste, a gente não vai arredar o pé, a gente vai insistir na transparência. E assim por diante, a gente vai vendo essa queda de braço se intensificar e a gente não pode esquecer que ela vai acontecer com ainda mais força agora, com esse encerramento de ano, durante as negociações finais para a eleição da presidência da Câmara, que é um elemento adicional aí de pressão que afeta não só o Congresso, né, mas o próprio Executivo, Renata, porque como a gente estava falando, a ideia do governo federal é entrar na volta do recesso com a casa arrumada para poder aprovar o que precisa ser votado no Congresso Nacional. E não tem clima para isso neste momento. A tendência é, como você falou, a gente vê ali um movimento de pautas-bomba, de discussão de projetos que restringem ali a atuação do Supremo Tribunal Federal e assim por diante, né? Bom, deixa eu seguir aqui com os nossos assuntos. Muito obrigada, Renata Varandas. Fica por aí que daqui a pouco a gente ainda vai falar de mais temas.